lá, pessoal. Página 70, tema 1, sistema esquelético. O esqueleto é o conjunto de ossos e peças cartilaginosas envolvido com a sustentação, a proteção e a movimentação do corpo humano. O corpo humano de um adulto tem um total de 206 ossos, que, apesar da aparência, são estruturas vivas. Pessoal, vamos prestar um pouquinho atenção agora. O sistema esquelético ele é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. Os ossos são formados pelo tecido ósseo e possuem diversas funções no corpo. Eles dão sustentação e apoiam a fixação dos músculos, protegem os órgãos vitais, como o coração, os pulmões, o cérebro, e auxiliam na execução de movimentos. Pessoal, continuando no livro, tecido ósseo. O tecido ósseo se organiza em órgãos, os ossos que juntos formam o esqueleto. Cada osso é composto principalmente de células e matriz óssea. As células desse tecido, que são chamadas osteócitos, são vivas e nutridas por vasos sanguíneos. Por que nós dizemos que elas são vivas? Esses osteócitos, eles estão localizados em cavidades dentro da matriz óssea. Essas estruturas permanecem secretando substâncias necessárias à manutenção do osso. Por isso, nós falamos que elas são vivas. Agora, reparem no esquema da página 70, a estrutura de um osso longo. Então, nós temos aí o esquema, né, de letra A, é o tecido ósseo compacto, localizado na parte externa do osso. E nós temos a letra B, que é o tecido ósseo esponjoso, localizado no interior do osso. Nós temos aqui ainda na letra A, nós temos a célula, os vasos sanguíneos e a matriz óssea. E nós temos o periósteo, que é um osso em que foi feito um corte, tá? É uma estrutura de um osso longo em que foi feito um corte. Pessoal, continuando ainda a explicação, o osso é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de se regenerar quando sofre uma fratura. Então, isso é bem comum, né? Quando nós sofremos uma fratura, o osso, ele com uma certa rapidez, né? Com uma facilidade, ele se regenera, tá? Agora, eu gostaria que vocês observassem o esquema da estrutura dos ossos. Pessoal, notem aqui essa imagem da estrutura dos ossos, que é uma imagem aqui de um osso longo, né? Que é o periósteo, em que inclusive na página 70, nós também temos uma imagem aqui do periósteo, só que ela é vista de uma outra forma, tá? Página 71. A matriz óssea envolve as células desse tecido e é composta de sais minerais e proteínas. Ela é produzida pelas células. Ao ser formada, a matriz óssea não é rígida, ela só adquire rigidez gradualmente, com o acúmulo de minerais, principalmente aqueles com cálcio e fósforo, o que torna o osso rígido. As proteínas conferem certa flexibilidade e a falta dela torna os ossos quebradiços. A parte externa dos ossos é maciça e formada por tecido ósseo compacto. O interior é constituído pelo tecido ósseo esponjoso e apresenta inúmeras pequenas cavidades que, em alguns ossos, são preenchidas pela medula óssea vermelha ou amarela. Todos os ossos são revestidos externamente pelo periósteo, um tipo de membrana. A medula óssea vermelha, encontrada na cavidade dos ossos, no tecido ósseo esponjoso das vértebras, costelas e dos ossos longos, é capaz de originar células do sangue e outros tipos celulares. A medula óssea amarela, encontrada nas cavidades do tecido ósseo esponjoso de determinados ossos, armazena alguns tipos de gordura. Os ossos podem ser classificados em chatos, como os do crânio, curtos, como as vértebras, ou longos, como o fêmur. Pessoal, vou falar para vocês alguns dos principais ossos que nós temos. Crânio, formado por diversos ossos que protegem o cérebro. Húmero, osso do braço. Falange, ossos dos dedos das mãos.
Coluna vertebral, formada pelas vértebras. Fêmur, maior osso do corpo humano. Patela, osso pequeno que protege o joelho, né? A articulação. O externo são ossos presentes no tórax e protegem os órgãos vitais, como o coração e os pulmões. Pessoal, voltando à página 71, as articulações. O local em que há junção de dois ou mais ossos é denominado articulação. As articulações podem apresentar cartilagens, um tipo de tecido mais mole que o ósseo, porém com certa resistência, e ligamentos, faixas de tecido fibroso. As cartilagens diminuem o atrito e o desgaste dos ossos. Entre elas existe o líquido sinovial, que atua como lubrificante. Já os ligamentos impedem que os ossos saiam do lugar e mantêm as articulações na posição correta. Então, vamos falar um pouquinho mais aí, né, das articulações. Então, o conjunto de articulações presente na coluna vertebral permite que ela se movimente para frente, para trás e para os lados. A coluna vertebral sustenta o crânio e abriga e protege a medula espinhal. Líquido sinovial. O que vem a ser o líquido sinovial? Então, ele é um líquido transparente e viscoso das cavidades articulares. Esse líquido é um dos elementos que formam o sistema locomotor, junto com os ossos, e tem a função de lubrificar as articulações. Agora, tem uma curiosidade para vocês, né, relacionado aí ao líquido sinovial. Os famosos estalos, né, que nós ouvimos aí nos ossos, ele é devido justamente ao líquido sinovial. Esse líquido, junto com ele, existem alguns gases. Quando estalamos ou dobramos uma articulação, nós esticamos a cápsula articular e esse gás é liberado imediatamente, provocando os famosos estalos que nós ouvimos. Pessoal, atenção, atividade para nota. Eu gostaria que vocês fizessem no caderno uma pesquisa sobre as células tronco. Até mais!